Meu nome é Jonathan, bem-vindo a Estilo Praia, Fortaleza, Ceará, TV Relacionamento. Um saludo muito especial para eles. Hoje, no Profissão Saúde, a gente vai dar um mergulho na mente humana. Nós vamos receber duas psicanalistas. Vai ser muito legal porque a gente vai abordar essa ciência que foi criada, desenvolvida no final do século XIX por Sigmund Freud, que era um método terapêutico que aborda o inconsciente, o subconsciente, para trazer, vamos dizer, a melhor qualidade de vida. São memórias, são coisas que a gente consegue trazer para a superfície para conseguir tratar os nossos traumas, os nossos medos. E a primeira convidada é a Deise Zamboni, está aqui com a gente. Ela é psicanalista. Eu vou até ler porque as nossas convidadas são de peso. Elas têm um currículo extenso. Formada em Química, mestre em Ciências, modalidade Química, terminou psicanálise no CEP de São Paulo em 2016, completou o curso de Ciência da Homeopatia, lá do Censo, em 2021. Lecionou Química, Toxicologia, Psicofarmacologia e Neurociência por muitos anos. Então, Deise, você é uma neurocientista, tudo bem? Tudo bom. Bem? É bom te reencontrar de novo. Gratidão de você criar esse espaço maravilhoso onde a gente pode falar um pouquinho, né? Trazer, né, para a comunidade, para as pessoas, um pouco de ciência de forma popular, né? De forma que todos entendam, né? Que bacana. Então, é isso mesmo, isso que eu queria falar com você, porque você é, na verdade, uma neurocientista, né? Então, eu queria que você falasse sobre a química cerebral, sobre alguns aspectos, em algumas patologias, em algumas coisas que a gente vê hoje no dia a dia muito comuns. É muito comum a gente falar do TDAH, falar de dislexia, falar de autismo. O que você me fala da química cerebral? Então, na verdade, a neurociência é uma ciência nova, relativamente nova. A minha principal formação é na área química, né? E que a gente tem estudos embasados. É importante a gente localizar um pouco esses âmbitos científicos, né? Nós somos formados de sistemas, né? Nossos sistemas e órgãos são formados de células. E nossas células, até aí, né, nós temos a biologia e a medicina que lidam, né? Daí nossas células, elas têm as suas interações químicas, a bioquímica e toda a química de todo o nosso corpo, principalmente do cérebro, que é isso que a gente vai falar hoje. Até aí, nós já estamos entrando em outra área científica, não mais a biologia e a medicina, mas sim a área da farmacologia, da química. Só que além, né, das moléculas e átomos, né, que envolvem nosso sistema, nós temos a parte energética, né, que são, a grosso modo, os elétrons daqueles átomos. Então, hoje, quando a pessoa faz uma tomografia, o que nós estamos observando? O trânsito de elétrons, né, a energia naquele cérebro circulando. As doenças mentais, elas saíram da categoria de doenças, né, já na década de 60. Por quê? Porque doença, você consegue fazer um exame, né, onde você enxerga algo da área da molécula, da área do gene, ou seja, tem algum marcador biológico que consegue ter um tratamento. No caso das doenças mentais, todas elas, tá, envolve esquizofrenia, todas as doenças mentais, você não tem marcador biológico. Você não consegue fazer um exame onde você consiga verificar de fato o que está acontecendo com aquele sujeito. Hoje, modernamente, por isso que eu estava falando que a neurociência é uma ciência moderna, você consegue, através de mapeamentos cerebrais, entre aspas, enxergar como que esses neurotransmissores, né, como essas substâncias, elas circulam no cérebro em função de determinados estímulos externos. Então,
apesar da gente entender que a genética é hiper importante para todos os processos, a epigenética, ela é muito mais importante. Por quê? Porque são os estímulos externos que vão fazer com que aquele gene possa, de alguma forma, tornar expressiva e causar algum tipo de transtorno. Então, as doenças mentais, elas têm que ser tratadas com um carinho de uma comunidade de multiprofissionais, né? O psiquiatra, ele trata do corpo físico. É o único, né, que está habilitado a dar psicofármacos para tirar o sujeito de uma angústia real, né, que está acontecendo naquele instante. Mas um bom psiquiatra, você chega lá com uma angústia, ele verifica algum tipo de transtorno, ele te dá um medicamento indicado, só que ele fala, daqui a um mês, quando você trocar a receita, você já tem que procurar um outro profissional para te acompanhar, né? Coisa que a gente acaba não verificando hoje em dia, né? Que as pessoas acabam se comprometendo com a medicação e esquecem que a cura, ela está naquilo que é subjetivo, né? Como nós estávamos falando. Em última instância, nós temos uma coisa comportamental, uma coisa energética. Então, é o psicanalista, o psicólogo, né, que vão ter essas habilidades para lidar com essa área mais subjetiva. É verdade. E hoje, com esse boom de, vamos dizer, diagnósticos feitos por mães, professores, que procuram para seus filhos, para seus familiares, uma medicalização. Eles é que procuram, entendeu? Eles procuram, fazem um diagnóstico. Então a mãe chega falando que, olha, que a criança fica isolada, ela não fala com muitas pessoas, então ela já tem autismo, ou ela é distraída, então ela tem TDAH. Então é uma coisa que a própria pessoa, os próprios familiares estão preocupados em fazer um rótulo, um diagnóstico para as crianças, para o adolescente, e eles mesmo procuram. Então, criou-se uma medicalização coletiva, e é difícil a gente, vamos dizer, lutar contra isso. Eu acho que aí entra o psicanalista, que tem que ser realmente, como você falou, indicado pelo psiquiatra, né? Na verdade, e hoje tem esse boom, né, de diagnósticos, entre aspas, feitos pela família. Você não vê isso? Sim, isso vale a pena salientar que, por exemplo, quando Freud criou a psicanálise, há mais de 100 anos atrás, ele criou 3 categorias que dão conta de explicar o funcionamento do psiquismo humano. Quem são essas categorias? O narcisista perverso, o neurótico, que é cerca de 70% da população, e o psicótico. O psicótico é o único grupo de pessoas que realmente necessitam, em algum momento dos seus transtornos, de uma medicalização. Sim, e você acha que é constante, é uma coisa contínua? Talvez sim, né? Porque Sim. Aí é uma coisa, vamos dizer, mais... Vamos dizer, o que a gente constante. caracteriza, né, é que o psicótico bem acompanhado, que tem um psicanalista constantemente acompanhando seus processos, ele pode perfeitamente se tornar uma pessoa funcional, trabalhar, casar, ser feliz. E o que a gente acompanha é a quantidade de surtos que ocorrem ao longo de um ano. Hoje o protocolo é, em média, 3 a 4 surtos anuais, aonde você tem que ser rápido e entrar com a medicalização. Tá? Porque senão pode acontecer coisas piores, né? Como agredir alguém ou também se auto-exterminar, né? Isso, exatamente. Então, o acompanhamento do psicanalista com o psiquiatra é imprescindível, porque é o psicanalista que atende com mais frequência esse paciente, que tem condições de falar, olha, ele está prestes a entrar num surto, é melhor que a gente medique, né? Então, esse intercâmbio, ele é imprescindível. Mas a gente tem que acreditar que, como saiu da categoria de doenças, é um transtorno, e essa é a boa notícia, né? Que é que nem você está caminhando pela rua, de repente tem uma plaquinha assim, desculpe o transtorno, estamos em reforma, né? Ou seja, não é uma coisa definitiva, né? Um transtorno não é definitivo, nós temos que acompanhá-lo
para que ele saia dessas angústias e tenha uma vida satisfatória, né? E nesse momento, muitas vezes, eu tenho casos muito importantes de psicóticos que estão em remissão, pararam de tomar medicação totalmente, né? E estão tendo uma vida produtiva com as suas idiosincrasias, né? Olha, palavrão horroroso, mas é um palavrão que quer dizer o seguinte: o seu jeitinho, né? Um psicótico, ele vai ter o seu jeitinho, né? Mas ele vive bem com o seu jeitinho, não precisa, porque o problema dos psicofármacos não é só essa popularização grotesca que está acontecendo. Eu imagino você no seu consultório, Maria, que coisa triste, porque a pessoa chega com um problema de pele, né? E fala assim: ah, mas eu estou triste, será que a senhora não pode me receitar? Não, isso né? Acontece. Não é verdade? Também, isso acontece. Então, então, uma popularização. Já estou tomando há muito tempo, um antidepressivo e tal. Então, e isso é sério, porque a medicina, cada um tem a sua especialidade, né? O psicofármaco só pode ser dado por psiquiatra, né? Mas o que a gente vê é essa banalização. As pessoas chegam num consultório de dermato, de ginecologista e pedem uma rebilidação de receita. Elas falam: não, meu gineco me deu esse não, o gineco deu o antidepressivo, estou tomando numa boa. Então, e esse é o grande problema, porque ele tem, a grande parte dos psicofármacos, eles têm uma impregnação muito grande. A pessoa sente aquele bem-estar momentâneo e tal, e depois ela não consegue sair de uma hora para outra daquilo. Você tem impactos severos no fígado, nos rins. Então, é uma coisa que precisa ter parcimônia ao se receitar. Tem que ser medicações impregnam, né? Sim. Fica impregnado, que a gente chama, né? Sim. E você, para fazer o desmame, demanda, assim, todo um cuidado. Você não pode tirar um psicofármaco de uma hora para outra, né? É preciso fazer esse desmame gradual. E aí que entra essa parceria entre o psicanalista e o psiquiatra para conduzir bem um desmame, né? E também com a utilização das diversas terapêuticas, né? Então, eu gostaria de abordar, você falou em transtorno, eu gostaria de saber, vamos dizer, o enfoque, né, como que justamente a psicanálise trata os transtornos de personalidade, que seria outro grupo. Outro grupo que, por sinal, é só psicanálise que vai, vamos dizer, dar jeito nesse povo, e assim, vai sustentar dar qualidade de vida para eles, que são os transtornos de personalidade, né? É interessante, como eu estava dizendo, na época do Freud, ele criou 3 categorias e só os psicóticos era aquilo que a psicanálise se dá muito bem de trabalhar, porque a psicanálise é um tratamento de muito longo prazo, então, e os psicóticos de fato necessitam isso, né? Mas o DSM, que foi um índice diagnóstico, né, que a sociedade americana criou, e o mundo inteiro hoje se utiliza, pra você ter uma ideia, até o Freud criou só essas 3 categorias, então distúrbios neuróticos, e os narcisistas perversos. Transtornos de personalidade, eles podem estar incluídos, basicamente, nos transtornos narcísicos e nos transtornos psicóticos, né? São esses 2 grandes grupos. Mas, com os DSM, financiados, né, por toda uma indústria farmacêutica, hoje nós temos mais de 300 categorias, né? O médico, para tentar seguir um DSM, ele tem que ter uma listinha assim imensa disso. E vale dizer que muitas coisas que estão ali naquele DSM, até o DSM 4, que foi quando o pai do TDAH, né, que é o Leon Eisenberg, ele colocou lá transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que em 2009, um pouquinho antes dele falecer, ele chegou para a comunidade científica e falou assim: pessoal, isso daqui não é uma doença, vocês estão inventando doença, né? Estão tornando patológico algo que é um funcionamento do cérebro. Eu estou descrevendo um funcionamento cerebral. Então, quando você tem um diagnóstico, né, é preciso você ir atrás. Se esse diagnóstico ele é disfuncional, está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando a sociedade,
ou se é uma forma de funcionamento e que você tem que procurar adaptar a sua vida em função do seu estilo de funcionamento cerebral. Com uma patologia TDAH, né? Não, ele tirou. Só que interessante, né, que ele faleceu em 2009. Depois disso, começou a ter um boom de diagnósticos, né? Parece que esperaram, né, que a pessoa não tivesse por aqui para contestar e começaram a fazer exatamente aquilo que ele estava um pouco chateado de perceber, que não é bem assim. Né? Começaram a fazer diagnóstico e medicar, né? E assim, medicar crianças, gente, medicar adultos, nós sabemos o quanto é complicada essa impregnação e tudo mais, o quanto o medicamento tem um efeito sistêmico importante que a gente não pode descartar. Agora, medicar crianças em crescimento é uma debilidade, né? Que, inclusive, essas medicações, elas impactam no crescimento, né? Elas têm uma série de transtornos, né? Impactam muito no crescimento. Ritalina, metilfenidato, né? Então, eles fazem um monte de coisas nocivas, né? Para as crianças. Você tinha me comentado sobre a química cerebral, né? O metilfenidato, como que é a química cerebral, que hoje a gente consegue colocar um paciente que tem o diagnóstico de TDAH e o outro que não tem, em uma tomografia dinâmica, né? Aparentemente o cérebro funciona idêntico para os dois, mas de repente se pede para resolver um exercício sob pressão, né, emocional, e aquele paciente que foi diagnosticado, quando ele está com pressão emocional, o que acontece? A dopamina sai do córtex pré-frontal, que é a área, né, da tomada de decisões e do foco, e vai para as áreas motoras. Então, a pessoa sob pressão, ela fica agitada, ela fica nervosa, ela tem vontade de comer, de sair, enfim. E nada sai do lugar. E nada sai do lugar. Né? Então, o que se entende? Que essa pessoa, ela não funciona sob pressão. E ela tem um cérebro com uma forma de funcionar diferente das outras. Ela tem alergia a tédio, a coisas entediantes. Por isso que na pandemia foi muito interessante o que aconteceu, porque muitas crianças que estavam com diagnóstico e estavam na escola convencional e não estavam rendendo, né, na escola convencional, chegou a pandemia, todo mundo teve que ficar trancado em casa e agora vai ter que ficar na tela, estudando na tela. Aquelas crianças que tinham sido diagnosticadas e estavam indo mal na escola, por estarem em casa, sem pressão, ouvindo, brincando com o cachorro, sabe, assistindo a televisão e fazendo a lição, elas começaram a se desenvolver muito mais do que se estivessem em sala de aula. Nossa, que interessante. Né? Então, isso comprova que o TDAH nada mais é do que uma forma de funcionamento do cérebro aonde a criança não se adapta em modelos muito monótonos, modelos assim que não têm um envolvimento. E outra coisa muito interessante é que está se observando que muitas crianças que têm o diagnóstico, elas também são muito focadas em outras coisas, né? Então, há de se investigar se também elas não têm altas habilidades e que não estão se adaptando nesses mecanismos mais convencionais e monótonos, né? E como que age quimicamente? Seria outro tipo de estímulo, de ensino, né? Diferente, né? Exato. Ensino não convencional para essas crianças. Né? E o metilfenidato, como que ele funciona? Ele vai quimicamente estimular o cérebro para que a dopamina não saia do córtex pré-frontal para a criança conseguir ficar focada enquanto está durando aquela meia-vida do medicamento. Mas, gente, é um psicoestimulante que está mexendo com um neurotransmissor importante, que é dopamina, GABA e tudo mais. Isso é bastante severo para você medicar uma criança que está em desenvolvimento, né? Então, há que se questionar também esses processos, né? Sem dúvida. E aí, eu queria que você falasse sobre a diferença, né? E como que funcionam essas interfaces entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Nossa, muito bacana, né? Porque as pessoas, às vezes, elas misturam tudo, né? Todo mundo trabalha na área de saúde mental, mas cada um tem um foco mais específico, né? A psicologia, ela é uma graduação e
e ela está mais acostumada a fazer laudos diagnósticos, onde a parte comportamental ela é mais funcional. Por isso que você tem psicólogos em empresas, indústrias, ele está preparado para ajeitar, adequar o sujeito às várias exigências sociais e de empresas e escola, né? A psiquiatria é uma área médica, né? A pessoa precisa cursar uma faculdade de medicina e fazer uma residência em psiquiatria, aonde ele vai estar altamente especializado em envolver toda a neuroquímica cerebral, entender os transtornos e saber qual o medicamento. Um bom psiquiatra, ele sabe que o medicamento tem que ser acompanhado por pouco tempo, não é algo de uso contínuo como anda acontecendo, né? Isso é importante. E a psicanálise? Bom, a psicanálise, ela é uma especialização, ela é uma pós-graduação. A gente não pode falar em pós-graduação, porque Freud, ele foi contra esses processos muito acadêmicos, né? Ele entendia que a psicanálise é uma prática, é uma praxis, né? É uma especialização. Então, você tem psicólogos que se especializam em psicanálise, você tem psiquiatras que se especializam em psicanálise, esses são os mais requisitados, né? E você tem psicanalistas de todas as áreas, né? É um curso livre em que qualquer pessoa que tenha um curso superior pode praticar, começar a ter a formação na psicanálise. O meu caso, por exemplo, eu vim da área química, eu sou uma cientista, trabalhei na universidade dando aula de várias coisas relacionadas à toxicologia, neurociência, química, e fui fazer a psicanálise um pouquinho antes aí de me aposentar da universidade. Mas o que ocorre? É como se o psiquiatra fosse o médico do corpo, é o único que está apto a dar medicações, né? O psicólogo seria o médico do comportamento, é o que tem um prazo, né? Uma métrica para conseguir tratar o paciente, e o psicanalista é como se fosse o médico da alma, né? Da subjetividade, do eu mais profundo do paciente. Porque existe essa interação, nós somos mente, corpo e espírito, não é? São três instâncias de um mesmo ser. A mente, ela não tem um ponto material, né? Como neurocientista, eu falo assim, bom, você tira uma parte do seu cérebro, então o sujeito não pensa mais, não tem sonhos mais. Você não tem como mensurar isso, não é desta forma. Inclusive, hoje tem experimentos muito importantes, né, de EQM, não sei se você já ouviu falar, né, de experiências quase morte, né, que o pessoal faz em UTI e tal, aonde a gente percebe que a mente consciente do sujeito, ela continua viva, né? O sujeito está lá na UTI e ele está percebendo tudo o que está acontecendo ao redor e aparentemente ele está com morte cerebral, né? Então, essas interfaces, elas são importantes porque o sujeito, ele é uno, ele é único. Então, cada especialidade, ele tem a sua área. O que a gente não pode é fazer uma salada mista, né? O psiquiatra, né, ficar falando de alguma coisa que não é da área dele, ou o psicanalista falar de algo que ele não estudou, que é o que a gente vê muito por aí, né? Recentemente publicaram um livro, né, criticando a psicanálise e a homeopatia, que são as duas áreas que eu atuo, dizendo que não é ciência. Mas são duas ciências que há mais de 100 anos têm ajudado muita gente, né? Tem métodos científicos, apenas não tem comprovação. Né? Não tem comprovação porque é subjetivo. Subjetivos, porque pensamentos, o modo de ser, coisas que não dá para mensurar, é uma coisa que funcionamento, né? Como aquela pessoa funciona. Sim. É uma coisa muito subjetiva. E não é porque é subjetivo que deixa de ser ciência. Sim. Né? Então, é importante que a gente tenha essa visão de que cada compartimento, né, das áreas, né, da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, eles têm que ser complementares, né, têm que ser auxiliares para ajudar o sujeito.
né? O sujeito que está com um transtorno de personalidade, um transtorno de TDAH, um transtorno até esquizofrênico, porque hoje tudo é espectro, né? Isso é muito lindo, porque no passado você tinha um diagnóstico estanque. A pessoa ficava com aquela marca para o resto da vida. Hoje já não é mais assim. Hoje se trata o sujeito com espectro. Então, isso significa que você pode reduzir os sintomas, e isso tudo é uma coisa muito profissional. Você pode sair de um ponto e chegar no outro, né? Sem ficar com aquele voto para sempre, né? Exato. E isso é muito, dá uma esperança, né, para as pessoas de que um diagnóstico não é uma sentença, né? Não é algo que você não possa procurar as várias instâncias que possam te ajudar. Desde da psicologia, que tem os tratamentos na área de TCC, né, na fenomenologia, que são coisas bastante interessantes, na psicanálise, que vai em busca do trauma primordial. E é muito mágico o método psicanalítico, porque como é algo constante, às vezes do nada você consegue acessar processos muito profundos no sujeito e ele entra em remissão de, às vezes, sintomas assim severos, né? Então são tentativas, né, da ciência de fazer um serviço de auxílio ao próximo, né? Muito bonito isso, muito bonito. E essa nossa entrevista foi justamente isso. É uma prestação de serviço, né, para todas as pessoas que estão nos vendo, né? E eu agradeço muito a você, porque sempre com suas palavras brilhantes, eu sei que você dá palestras brilhantes, foi professora durante muito tempo, e eu agradeço muito por essa explicação que você deu para os nossos internautas, é brilhante, tá? Eu agradeço muito, tá? Foi muito bom ter você aqui, Vilnese. É um prazer, uma honra, tá? Uma gratidão imensa estar com você, Maria. Isso daqui é um projeto que eu faço votos que multiplique, né? Sim, nós temos que estar juntas aí para falar, para ajudar as pessoas, para tirar dúvida do pessoal, né? Estou à disposição. Muito obrigada, tá? Eu tenho certeza que essa sua entrevista tirou dúvidas e clareou muito a mente de muitas pessoas, tá? Inclusive o pessoal que a gente falou, né? De medicalizar, de fazer diagnóstico, de rotular, né? Não vamos fazer isso, vamos procurar um profissional, né? Vamos procurar um profissional, vamos procurar um psiquiatra, um psicanalista, vamos procurar os profissionais que são da área, né? Não vamos fazer isso daí, né? Certo? Tá ótimo. Então foi muito bom. Gratidão. Você, tá? Obrigada, Maria. Tudo de bom para você. Para você também. Tchau, tchau.